sua verdade. Água viva vem da fonte, de onde jorra o puro amor. Jesus Cristo é a vida, nossa vida é do Senhor. Como é bom vivermos juntos, partilhando os dons de Deus, repartindo com bondade o amor que Ele nos deu. Como é bom vivermos juntos, partilhando os dons de Deus, repartindo com bondade o amor que Ele nos deu. Viva São Francisco! Viva! Viva São Francisco! Viva! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para bem celebrarmos o mistério da nossa fé, supliquemos com confiança o perdão e a misericórdia do Pai. Cantando. Uma ovelha pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Derramo aos teus pés minha vida, vi as lágrimas do coração e salva-me.
piedade de nós. Senhor, tem piedade. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Oi, São Francisco, neste dia, como também a comunidade do Baixio Grande, né, que está presente. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver. Acendei nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas, que superam todo desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Tua palavra é luz do meu caminho. Tua palavra é luz do meu caminho. Tua palavra é luz do meu caminho. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, vou tirar de ti, por um mal súbito, o encanto de teus olhos. Mas não deverás lamentar-te, nem chorar ou derramar lágrimas. Geme em silêncio, sem fazer o luto dos mortos. Põe o turbante na cabeça, calça as sandálias nos pés, sem encobrir a barba, nem comer o pão dos enlutados. Eu tinha falado ao povo pela manhã, e à tarde minha esposa morreu. Na manhã seguinte, fiz como me foi ordenado. Então o povo perguntou-me: Não vos vais explicar o que tem a ver conosco as coisas que tu fazeis? Eu respondi-lhes: A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Fala à casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: Vou profanar o meu santuário, o objeto do vosso orgulho, o encanto de vossos olhos, o alento de vossas vidas. Os filhos e as filhas que lá deixastes tombarão pela espada, e fareis assim como eu fiz. Não cobrireis a barba, nem comereis o pão dos enlutados. Levareis o turbante na cabeça, as sandálias nos pés, sem vós lamentar nem chorar. Defiareis por causa de vossas próprias culpas, gemendo uns para os outros. Ezequiel servirá para vós como sinal. Fareis exatamente o que ele fez. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Palavra do Senhor. Todos esqueceram o Deus que os gerou. Esqueceram o Deus que os gerou. Da rocha que tu deu à luz, te esquecestes. Do Deus que te gerou, não te lembrastes. Vendo isto, o Senhor os desprezou, aborrecido com seus filhos e suas filhas. Esqueceram o Deus que os gerou. E disse: Esconderei deles meu rosto, e verei então o fim que eles terão, pois tornaram-se um povo pervertido, são filhos que não têm fidelidade. Esqueceram o Deus que os gerou. Com deuses falsos provocaram minha ira, com ídolos vazios me irritaram. Vou provocá-los por aqueles que nem são um povo, através de gente louca, hei de irritá-los. Esqueceram o Deus que os gerou. Vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia.
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, estamos reunidos na fé nesta segunda comunidade que acolhe a imagem peregrina de São Francisco, nessa pré-festa do nosso padroeiro que estamos a celebrar. Neste dia, reunido aqui com as comunidades Baixio Grande, Xique-Xique, comunidade Xique-Xique que também celebra com os seus dizimistas, neste dia da devolução do dízimo da comunidade para o bom andamento da vida paroquial. Hoje agradecemos a Deus e a São Francisco a presença de todos, como também o serviço que estamos a realizar na preparação da festa do nosso padroeiro. É uma forma de servirmos ao reino, como São Francisco nos ensina, de colaborar na construção do reino de Deus que vai acontecendo a partir do nosso serviço, da nossa doação em todos os sentidos. A palavra de Deus hoje é exortativa para todos nós no sentido da preparação e do esforço que temos que fazer, que somos chamados a fazer para querer entrar na vida eterna, para possuir como herança a vida eterna. Com outras palavras, para entrar no céu ou para viver o reino de Deus, que não é uma realidade que acontecerá num futuro distante, mas é uma realidade que é para acontecer no hoje de nossas vidas. O reino de Deus é um estado de vida que somos chamados a adquirir e a vivenciar na presença de Deus e no esforço que somos convidados a fazer para romper com as realidades que vão contrariamente ao reino de Deus, aos valores do reino. A santidade e a vida eterna não é algo que se conquista depois que morre, mas quando se está vivo, a partir da opção que fazemos, das escolhas que fazemos, que culmina com um bem para nós mesmos, para os outros, para o reino de Deus. Somos chamados a fazer o esforço, então, na caminhada terrena para merecer entrar na plenitude da vida, na plenitude da vida eterna, que aparece no Evangelho. Essa plenitude significa consequência da vivência prefigurativa
que é chamada enquanto vivemos no mundo, fazendo o caminho, né, para lá chegar. Então é um esforço que cada um tem que fazer no caminhar de cada dia, né? É sempre um esforço para de fato se tornar merecedor da vida eterna e nela entrar, né? A vida eterna é uma conquista de cada um de nós. E o que devemos fazer, né, na base dessa caminhada, né, deste esforço para de fato chegar à vida eterna? O que devemos fazer? Jesus nos ensina no Evangelho que ele deve estar, de modo geral, presente na base de nossa caminhada a capacidade de vivência dos mandamentos da Palavra de Deus, que o Evangelho nos fez ouvir, né? A proclamação do Evangelho é a base de tudo. Os 10 mandamentos que estão resumidos apenas no primeiro, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, mas Jesus acrescenta amar ao próximo como a si mesmo, porque a capacidade de amar como Jesus compreende e como os mandamentos pedem é a base para a vivência dos outros mandamentos. Não é possível que alguém de fato ame a Deus sobre todas as coisas e, no entanto, tenha atitudes más, contrárias à bondade e à generosidade de Deus e de Jesus. Não é possível. Se esse amor com que ama a Deus é de fato um amor verdadeiro, que está acima das realidades humanas, então ele impulsiona a pessoa para ser parecido com Jesus nas suas práticas, nas suas vivências, nos seus relacionamentos, né, naquilo que faz, sempre manifestando o que é bom. O Evangelho nos mostra uma pessoa que se aproxima de Jesus para justamente fazer essa pergunta, né? O que deve fazer de bom para possuir a vida eterna? O Evangelho primeiro diz que é alguém, depois fala de um homem e no terceiro momento fala de um jovem, mas não dá nome à pessoa, né, que se aproxima para perguntar: o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Talvez porque isso, né, isso tem uma intenção teológica para dizer que qualquer um de nós, diante da nossa realidade, é chamado a estar se aproximando do Senhor, diante das ofertas que o mundo nos faz, nos interrogando nesse sentido, né? Pode esse jovem, ou este homem, ou este alguém, significa qualquer um de nós, que deve-se assim se aproximar do Senhor e está fazendo essa pergunta: o que devo fazer para entrar no reino de Deus? A resposta estava implícita, o homem conhecia, porque era observante dos mandamentos, os quais Jesus coloca como essenciais para a vida de quem quer ter a vida eterna, né? Cumprir os mandamentos. É curioso que quando Jesus diz cumprir os mandamentos, ele pergunta quais são, mas ele já sabia, né? Jesus repete, porque é aquele que está para ensinar, para conscientizar, para deixar claro, né? Então ele diz, os mandamentos são esses, que nós escutamos na proclamação do Evangelho. E o jovem diz que tem observado isso, né? Sempre procurou observar esses mandamentos. Então, era alguém que se esforçava por ser bom. E nos vem um questionamento: será que ele observava realmente esses mandamentos no seu verdadeiro sentido? Se observava, algo lhe inquietava o coração, porque sabia que aquilo não era suficiente para que pudesse possuir a vida eterna. Mas a resposta de Jesus nos faz perceber que era suficiente, né? Se ele diz, para ter
ter o reino de Deus, ter a vida eterna, né, para possuir a vida eterna, é preciso cumprir os mandamentos. Então, para quem cumpre os mandamentos, é suficiente. Mas significa que os mandamentos, cumprir os mandamentos, tudo aquilo que é de bom que é possível fazer, está implícito aí, né? Quando Jesus escuta que o homem já cumpre esses mandamentos, né, o Senhor percebe que dentro do seu coração, da sua mente, algo lhe questionava, né? E era como que ele impulsionava a fazer algo a mais. Aquilo não era suficiente. Se não era suficiente, deixa uma brecha para pensarmos que, de fato, plenamente esses mandamentos não eram cumpridos por ele, né? Mas Jesus não procura saber disso. Apenas vai dizer: bom, se queres ser perfeito, então vai, vende tudo o que tens e dá o dinheiro aos pobres. Terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus propõe algo que para aquele homem é muito difícil, e talvez Jesus conhecesse aquele homem como também o que ele possuía. O que vai dizer: vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e vem em meu seguimento. Como era que ele ia mandar vender tudo o que tinha, dar o dinheiro aos pobres, se ele não conhecesse, né? Ele sonda também os corações. Então, certamente conhecia as condições desse homem. Mas o homem não está disposto a fazer isso. A proposta de Jesus é muito cara a ele. O Evangelho diz que o homem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico, possuía muitos bens. Então, podemos pensar que talvez esse homem que cumpria os mandamentos fosse alguém que fizesse caridade, né? Que fosse caridoso. O Evangelho nos convida a isso. Quando Jesus diz: vende o que tem e dá a quem não tem. É um convite a ser solidário, a ser caridoso, a se sensibilizar com quem passa necessidade, né? Podemos pensar que o homem fazia isso. Porque não é possível, volto a dizer, alguém ser cumpridor dos mandamentos e está lá no primeiro: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e não ser alguém caridoso. Não praticar a caridade. Não é possível. Então, certamente ele fazia isso com aquilo que possuía, né? Era caridoso com alguém. Mas, se isso lhe inquietava, para ele não era suficiente e quer fazer algo mais, a proposta de Jesus é radical. Então, vende tudo o que tens. Se desfazer de tudo que tem não é fácil, né? Nessa lógica humana que nós vivemos. Porque, às vezes, um bem que possuímos, humanamente falando, é uma segurança que temos, né? Ninguém sabe o dia de amanhã, se não vai ter uma doença grave, se não vai precisar de fazer um tratamento. Tem medo de, num período difícil, passar fome, passar necessidade. E são tantas coisas que humanamente a gente pensa, né? Então, a proposta de Jesus é desafiadora. Mas o Senhor faz isso porque sabe que se aquele homem tiver a capacidade de fazer isso, de se desfazer dos seus bens, de tudo o que tem para seguir a Cristo, não será desamparado. Mas Deus sabe prover o sustento e a proteção daqueles que se lançam na missão, que se lançam na evangelização. Lá no seminário tinha um padre, Monsenhor Feitosa, morreu depois de passar mais de 10 anos paralítico, sem dizer nem ai. Era um homem muito culto. Dizem que falava 10 idiomas, 10 ou 12 idiomas. Mas o Monsenhor Feitosa morreu pobre, não tinha nada. Esses 10 anos de deitado numa cama, era na casa de uma freira, cuidado por uma freira. Mas foi um homem muito culto, que contribuiu muito para o bem da igreja, para a formação de outros padres, né? Foi professor.
E às vezes as pessoas, quando são assim, às vezes ou elas têm um pouquinho de vaidade, ou então os outros, com essa vaidade, quer experimentar o outro na sua vaidade, né? E um aluno dele, no seminário mesmo, disse: Monsenhor, sabia já da resposta, né? Mas foi perguntar: quantas línguas o senhor domina? Aí ele disse: eu só domino a minha para não falar mal de ninguém. Né? Pode ter sido uma resposta grosseira, mas assim, fruto da sua formação e da sua doação para o reino. Alguém que demonstra a simplicidade e não a vaidade por aquilo que tem, que sabe o que possui. Né? E este homem muito culto, inclusive de uma família muito tradicional, morreu assim. Porque ele sabia que as coisas terrenas, que os bens materiais, que a riqueza que muitos da família dele possuía, não contribuía em nada para a salvação dele. A sua memória fica eternamente lembrada pelo bem que fez. E é isso que Deus nos chama a compreender. Não é que Deus condena a riqueza, condena os bens. Nem a riqueza nem a pobreza acontecem no mundo por vontade de Deus. Não é. A riqueza é condenável quando ela é adquirida a partir da injustiça e da maldade. E questionar de Jesus em relação a ela em dados momentos, e quando diz: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico ir para o céu, é justamente quando a riqueza é construída às custas de maldade, de roubo, de coisa errada, e quando é vivenciada no egoísmo, no fechamento, na indiferença, na insensibilidade. Quando se faz dos bens e da riqueza o seu Deus, aí a riqueza é condenável. Mas se você adquirir ela com o trabalho do seu rosto, o suor do seu rosto, sem ser injusto com ninguém, sem tirar o que é de ninguém, e tem um coração capaz de se sensibilizar com aquele que passa necessidade, então não tem nenhum mal nisso. Né? Nenhum mal nisso. Porém, a pobreza que há no mundo, que muitas vezes podemos ver alguém dizer que existe porque as pessoas não trabalham, porque isso, porque aquilo, e geralmente quem tem muito pensa assim, de quem não tem, mas não é. A gente sabe que a pobreza que existe no mundo, ela existe por causa do egoísmo. A fome, por exemplo, que existe no mundo, existe por causa do egoísmo e da concentração dos bens. Porque a terra, ela produz alimento que dava para alimentar bem o dobro da população que existe no mundo. E, no entanto, a gente tem quase todo dia gente morrendo de fome. Porque os bens estão concentrados nas mãos de uns poucos. Os ricos, cada vez querendo ser mais ricos, e os pobres se tornando mais pobres. E às vezes, quanto mais se tem, mais se quer, e se apegando a coisas ilícitas para poder aumentar os bens, a riqueza. Aí é onde está a destruição das pessoas. Né? Então isso parece que não era o caso deste homem do Evangelho. Porque se ele diz que era cumpridor dos mandamentos, certamente essas coisas negativas que acabei de dizer não estavam presentes na sua vida. Né? Mas não era perfeito. Jesus convida ele a se tornar perfeito. Né? Se queres ser perfeito, se ele era cumpridor dos mandamentos, à risca, podemos dizer que ele vivia o reino de Deus, a santidade, 99,99%. Se ele se esforçava realmente para viver esses mandamentos. E que a plenitude desta vida eterna, do reino de Deus, ia viver após a morte e a ressurreição. Porque a plenitude do reino não se pode viver nesse mundo. A perfeição não se pode adquirir nesse mundo.
né? Mas só na outra, na eternidade. Mas Jesus considera que o esforço feito para se desfazer dos bens, já que era cumpridor dos mandamentos, ia torná-lo perfeito, né? Então, o esforço que fazemos para conquistarmos o céu, o reino de Deus, a vida eterna, vai nos tornando perfeitos. Isso Jesus nos mostra, né? É o desafio lançado a este homem que não tem a coragem. Nós encontramos uma oposição em relação à proposta que Jesus faz, né, a esse homem, em relação a que esse homem recusa, justamente a São Francisco. Ele não quis se desfazer dos seus bens para seguir a Jesus, tornar discípulo do reino. Francisco renunciou por escrito aos bens da sua família, para viver pobre, né? Para se doar unicamente pelo reino e pelo serviço aos irmãos. E pedia a quem tinha para socorrer quem não tinha, na necessidade que passava. Então, esse daí não é à toa que é lembrado, que é admirado no mundo inteiro, até mesmo por quem não é católico, pelo exemplo que deu, pelo bem que fez. Não é à toa. Alguém que por escrito renunciou aos bens da família para viver pobre, dedicar-se unicamente ao reino. Com outras palavras, podíamos dizer que ele cumpriu na sua vida isso que Jesus pede a este homem do Evangelho, que ele não teve a capacidade de fazer. É claro que a história diz que a família de São Francisco era muito rica, né? Não diz que São Francisco em si era muito rico, mas que a sua família era muito rica. Mas podemos ver uma oposição nessa história, nesse episódio do Evangelho, em relação a ele, a sua vivência, já que por escrito ele renuncia aos bens. E não é que Deus, e que ele compreenda isso, que a pessoa deve viver miseravelmente. Não, Deus não quer isso para ninguém. Ninguém seja miserável, que passe fome, que passe necessidade. O desejo de Deus é que os seus filhos tenham uma vida digna e aquilo que é necessário. Saúde, educação, alimento. O desejo de Deus é esse. Mas o desejo da pessoa de possuir o reino fala muito alto, e vemos isso a partir de Francisco, que com a sua proposta não estava dizendo que queria ser miserável, que queria passar fome. Não, queria viver pobre. Mas esse viver pobre dele não era passar fome. Não era ficar jogado na rua quando estivesse doente porque não tinha direito à educação. Não é por esse lado que nós somos convidados a entender a pobreza, né? O se despojar. Não é por esse lado. Ele nos dá, então, esse exemplo de despojamento e nos faz, assim, refletir que os bens terrenos, se não são usados para a edificação, para a capacidade de socorrer o outro na necessidade, eles não servem de nada. Podem servir para briga, para divisão, pode servir para a perdição das pessoas. Não é isso? Outro dia, fiquei sabendo que numa cidade do Cariri, ali subindo para o lado do Maranhão, do Piauí, né? No dia de finados, um irmão, numa briga com o outro, por causa de herança, arrancou a cruz da cova da mãe e matou o outro irmão, na noite de finado, por causa de herança. É comum, às vezes, a gente encontrar os irmãos intrigados, como diz o ditado, de sangue a fogo, por causa de herança. Às vezes porque um quer mais do que o outro, porque é egoísta.
essas pessoas pensam que a vida é só essa aqui, desse jeito, né? Não tem Deus no coração, são pessoas fechadas e concentradas unicamente nessa realidade material. A palavra de Deus nos convida então a perceber que se isso não é usado para fazer o bem, né, então em nada contribui para o bem por excelência que se é chamado a alcançar, que é justamente essa capacidade de vida eterna, de entrar no reino. E olhando para o mundo que nós vivemos, é um mundo cada vez mais ganancioso, capitalista, egoísta, interesseiro, onde quem vale é quem tem, quem possui, quanto mais pode não saber de nada, não tem nenhuma cultura, nível de conhecimento, mas se possui bens é quem vale, se é rico é quem vale na sociedade de hoje. E essa lógica está aí. Então é um desafio para o povo de Deus que Jesus lança nesses que devem, como este homem do Evangelho, desejar o céu. E para querer chegar ao céu, que já deve ser vivenciado no hoje de nossas vidas, é preciso esforço, a capacidade de renúncias, de perceber que o bem maior é aquele que Deus nos oferece, que é uma vida em comunhão com Ele. A vida nesse mundo dura 50, dura 70, dura 80, pode durar 100, 120, mas um dia passa. Mas para aqueles que têm fé, que têm esperança, nós aprendemos que ela não termina com a morte, né? Porque somos chamados a esta vida em Deus. É um mistério de fé. Que nós peçamos a intercessão de São Francisco, dos santos de nossa devoção, de Santo Raimundo, né? São Raimundo Nonato, São Francisco, que também sobreviver essa proposta evangélica para a vida do reino. Que na nossa caminhada saibamos estar fazendo as opções necessárias que nos conduz à vida de fé, que nos conduz à vida de santidade. Estamos também essa semana celebrando a Semana Nacional da Família, né? Em comunhão com a Igreja no Brasil inteiro. E nos convida a fazer uma reflexão sobre a família, o valor da família, que é formada de pai, mãe e filhos. Ontem foi o Dia dos Pais, né? Como é importante uma família. Todos nós pertencemos a uma família, né? Viemos de uma família, de um pai, de uma mãe, que se torna pai, se torna mãe, e vamos formando famílias. É uma instituição divina, que a igreja chama de igreja doméstica, que deve cultivar os valores que contribuem para a vida eterna. E a missão de ser família, de ser pai, de ser mãe, de ser filho, passa justamente pelo cumprimento de valores que conduzem também para o possuir a vida eterna. Quando se cumpre a responsabilidade que se propõe na vida matrimonial, na vida da família. Mas os valores familiares têm se perdido no mundo, né, na nossa sociedade. Quem hoje quer se casar? Né? É melhor se juntar, né? É a lógica do mundo. O sacramento do matrimônio é um sinal de salvação, que recebido deve ser zelado, cuidado, e deve se esforçar para cumpri-lo. Hoje, às vezes, o casal se casa com um mês e se separa, porque ninguém quer dar o braço a torcer, não quer sofrer, né? Qualquer besteirinha, vamos se separar. Quando cheguei aqui, fiz um casamento de um casal bem jovem, que eu questionei até os pais. São muito jovens. Não, mas nós queremos.
Com um mês eles se separaram. Um mês. Né? Esse casamento de pessoas que eram juntas, já viviam há um certo tempo, todo feliz, né? Porque as pessoas quiseram casar, já tinham filhos, em pouco tempo se separaram. E aí ainda posta na internet: estou solteiro, estou solteira. É uma forma de se oferecer, de dizer aos outros: eu estou livre, quem me quiser venha me buscar, venha atrás de mim. Não está solteiro não, está casado. Porque o casamento só acaba com a morte, né? Eu não estou com isso condenando, né, as pessoas, mas estou refletindo com vocês os valores, né? O casamento só acaba com a morte. A não ser que existam alguns critérios que a igreja reconhece, que apesar de ter havido a cerimônia, não tenha havido casamento diante de Deus. E aí a igreja investiga, e se ela concluir que a partir desses critérios que ela considera não houve casamento, ela dá uma certidão de nulidade, a pessoa volta a ser solteira e pode se casar de novo na igreja. Ou então quando um dos dois morre, né? Aí o outro pode casar de novo na igreja. Mas se não for assim, o casamento só termina com a morte. E a gente vê como as pessoas mais idosas, como elas são zelosas, né? Eu escutei muitas pessoas casadas dizerem: olha, no início do meu casamento eu tive muitas dificuldades. Quando eu ia dizer ao meu pai, ele dizia: você não quis se casar? Pois aguente. Converse com seu marido ou com sua esposa. Se entendam. Eu escutei muito isso. Hã? Antigamente, do tempo da minha avó, né? Era assim. Quando o casal casava, aí não dava certo. Aí vinha filha para casa do pai. O pai dizia: não, volte para casa. Você casou, tem que ir para viver, né? Antigamente era assim. Assim. Ainda hoje tem gente assim, né? Então, assim, são valores que nessa sociedade moderna e relativista tem se perdido. E celebrar a Semana Nacional da Família proposta pela Igreja é para justamente a gente fazer uma reflexão em cima disso, que nós somos convidados a resgatar esses valores. Às vezes coisas que a gente pensa que é simples, às vezes tem a mãe que chega e diz: meu filho adolescente não me pede mais a bênção, angustiada. Porque a sociedade botou na cabeça dele que é besteira, é cafonice. Mas não é. Quando a mãe ou o pai diz: Deus te abençoe, na origem Deus está abençoando. Você sabe o que é a benção de Deus? O que ela traz para a sua vida? Mas o mundo coloca na cabeça da gente que é besteira, que é cafonice. Não é. Nós, enquanto famílias, temos que ter cuidado. Hoje tem mais ainda aí a internet, tem a televisão. Temos que ter cuidado com os nossos filhos, na educação que damos a ele, como estamos educando. Tem criança aí, jovem, adolescente, que não vai para a aula no outro dia porque fica até quase de manhã no celular, na internet. Tem casamento sendo desfeito por aí, porque enquanto o marido está trabalhando, a mulher está no celular e às vezes arranja um namorado por lá, ou vice-versa, o homem. Tanto do lado como do outro eu já vi acontecer. Então é preciso a gente ter limites. Com o resgate desses valores, com essas facilidades que tem aí, que se por um lado serve, por outro pode destruir, se não se sabe usar e viver corretamente essa realidade. Então é a reflexão que traz a Semana da Família, justamente para que a gente possa ir estreitando esse convite de Jesus, de proximidade com Ele, de construção de um mundo mais solidário, de um mundo mais justo, como sonha Deus. Então que São Francisco interceda por nossas famílias, por todos nós. Antes de ser família somos cristãos, e a responsabilidade de cristãos está antes,
justamente para que, como Ele, nos esforcemos por viver e por promover o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Elevemos, irmãos caríssimos, nossas orações a Deus Pai, dizendo com fé: Senhor, atendei-nos e salvai-nos. Senhor, atendei-nos. Pela Santa Igreja de Cristo, para que se torne cada vez mais lugar de encontro fraterno com Cristo. Presente nos sacramentos que celebramos, nós vos pedimos. Senhor, atendei-nos e salvai-nos. Pelos chamados ao matrimônio, para que no diálogo e na fé em Cristo realizem-se na aliança conjugal, gerando vida e lares de paz e amor, nós vos pedimos. Senhor, atendei-nos e salvai-nos. Pelos consagrados e consagradas que desejam alcançar a perfeição cristã no segmento radical de Cristo, para que sejam iluminados em seu bom propósito, nós vos pedimos. Senhor, atendei-nos e salvai-nos. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Recebe, Senhor, meu dízimo deste mês. Não é uma esmola, porque não és mendigo. Não é uma contribuição, porque dela não precisas. Não é o resto do que me sobra que eu te ofereço. Esta importância representa, Senhor, o meu reconhecimento. Tudo é teu e te oferecemos, porque tua mão nos deu. Amém. Quem vai comungar, levante o braço aí, bem alto. E do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido, do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido, do abraço e da paz. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão. Vieste aquela paz e deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão da paz que vem do céu. Somos a igreja da paz partilhada, do abraço e do pão. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos. É hora do Senhor, para o nosso bem e toda a salvação. Acolhei, ó Deus, estas nossas oferendas, pelas quais entramos em comunhão convosco, oferecendo-vos o que nos destes e recebendo-vos em nós, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, que nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar,
Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso, quisestes que Ele fosse o fundamento de todas as coisas, e a todos destes participar de sua plenitude. Sendo verdadeiro Deus, despojou-se de sua glória, e pelo sangue derramado na cruz, trouxe a paz ao mundo inteiro. Elevado acima de toda criatura, tornou-se a fonte da salvação para todos os que fazem a sua vontade. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Céus e terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Francisco, São Raimundo Nonato, e todos os santos, Santo Antônio, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. Vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Magnus Henrique, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais
piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dizer uma só palavra e eu serei salvo. Presença me encontro, Senhor, Deus infinito. O teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Ao enxergar tua grandeza e minha pequenez, reconheço que minha história é nada sem o teu amor. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar, tocar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração veio a te render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor em teu altar, Senhor. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti. Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, nós vos imploramos, ó Deus, que assemelhando-nos a Ele aqui na terra, participemos no céu da sua glória. Por Cristo nosso Senhor.
Gostaria de repassar o convite para a nossa comunidade do Sítio Moura, que a comunidade do Xique-Xique foi convidada. A nossa noite lá é amanhã. As pessoas que puderem ir, depois a gente tiver vontade de ir, depois conversar com a gente, que a gente vai se organizar direitinho. Convidar a comunidade também para as novenas amanhã, né? Que a gente vai rezar a novena de São Francisco. E se organizar também, quem puder ir, para a gente deixar São Francisco no Saco dos Bois na quarta-feira. Já vou avisar também, pessoal, da nossa festa de São Raimundo Nonato, que a gente vai dar início nesse dia 21, no domingo. E esse ano a nossa festa tem como tema, com São Raimundo Nonato, proclamar a alegria do Evangelho. Comunidade de Baixio Grande, que veio deixar São Francisco a nossa comunidade. Agradecer também o pessoal da Lagoa Tapada, que está aqui sempre junto com nós. O pessoal de Baixio que veio. Agradecer muito a Evaí, que Deus derrame bênçãos na vida.